E aí galera, beleza? 7h45 da noite. Gente, nós temos aqui um bate-papo muito sério. A semana que marcou o início de 2025 no cenário político brasileiro foi turbulenta, isso daí ninguém esconde. Com revelações bombásticas, tensões internacionais e inclusive uma queda de acentuação na popularidade do presidente Luiz Inácio, foi um dos pontos principais já no início do mês. Enquanto o governo tenta conter os efeitos de escândalos econômicos e diplomáticos também, aliados do ex-presidente Bolsonaro enfrentam novas acusações em meio a um inquérito sigiloso que vazou na imprensa. Olha só a reviravolta aqui. No centro de tempestade está a delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, cuja seu depoimento, ainda sob sigilo judicial, vazou parcialmente no dia 25. Segundo documentos obtidos pela Folha de São Paulo, Cid afirmou que Michele e Eduardo, gente, olha o absurdo, integravam a ala mais radical da direita de uma suposta trama golpista pós-22. A informação surgiu um dia após o magistrado Alexandre de Moraes negar acesso aos autos da defesa. A estratégia de vazamentos seletivos levantou críticas sobre a imparcialidade das instituições. Advogados de investigados bolsonaristas questionam por que a imprensa teve acesso a trechos antes mesmo das defesas. Abre aspas, é uma prática incompatível com o devido processo legal, afirmou a defesa, por exemplo, de Felipe Martins, que diz não ter acesso aos autos. Então, enquanto a oposição lidava com as acusações, o governo atual via seu apoio despencar. Pesquisas recentes, como do Instituto Quest, mostram claramente que até bases tradicionais do PT, mulheres, nordestinos e classes mais baixas, expressaram insatisfação, ou seja, o governo do amor está se desfazendo. O cenário é agravado ainda pela inflação recorde no Brasil, alta do dólar, escândalo como a mudança na validade de alimentos e declarações polêmicas de ministros, como a sugestão de trocar laranjas por frutas mais baratas e por aí vai. Então, a opção desse governo não é picanha, é fazer com que o pobre come frutas, saladas e tá ótimo. Nas redes sociais, a hashtag Troco Lula por Chuchu viralizou, simbolizando ainda o descontentamento. O governo acha que é melhor do que a população enxerga, está na hora de ir ao divã. Ou seja, resumiu a cientista política Natália Neri. Então, gente, a tentativa de Lula de capitalizar politicamente sobre deportações de brasileiros pelos Estados Unidos também resultou em um tiro pela culatra. Após criticar o governo Trump por repatriar cidadãos algemados, descobriu-se que o Brasil, sob gestão petista, já havia recebido 17 voos, por exemplo, com deportados em 2024, sem qualquer protesto. Pior, a Polícia Federal admitiu usar algemas em deportações, práticas que o governo agora condena apenas quando envolve o Trump. Ou seja, quando era o Biden não tinha problema. Agora que mudou a gestão Trump, eles inventam aí um acarreirado problema, claro, só na mente deles. A humilhação internacional veio com o presidente colombiano Gustavo Petro, após proibir voos deportivos dos Estados Unidos. Petro recuou em menos de 24 horas diante de ameaças de sanções de Trump.
a militância petista tentou transformar o caso em resistência, mas a imagem de submissão já estava consolidada. Então vai ouvindo aí as repercussões envolvendo decisões nos Estados Unidos, queda no governo atual e as futuras relações. Enquanto o ministro Gilmar Mendes sinaliza discussões sobre semipresidencialismo, sistema que concentraria, para quem não sabe, mais poder no Congresso, o STF mantém sua ofensiva contra investigados bolsonaristas. O caso de Felipe Martins, preso por 6 meses com base em informações concretas da Polícia Federal, virou suposto LAEF, ou seja, algo que, sinceramente, aos olhos do mundo não está tendo nem um valor. A matéria combina denúncias, dados de pesquisas e contexto internacional para destacar a instabilidade política, usando linguagem direta. A citação estratégica finaliza aqui o jornal. Então nós estamos vendo na realidade aqui um desfecho envolvendo Felipe Martins, decisões do Trump, decisões do Supremo Tribunal Federal que acaloraram o cenário político e trouxeram até nós um revés muito grande a respeito do que acontece no Brasil. Agora, se nós estamos aqui querendo que o Brasil se torne um Brasil melhor para todos, nós precisamos mudar esse cenário, nós precisamos cobrar, nós temos que mostrar que estamos insatisfeitos com muitas decisões que estão acontecendo também em Brasília. Isso seria um ponto positivo para nós, uma vez que o país se afunda na inflação, na dívida financeira e por aí vai. Agora, o caso do general Mourão, por exemplo, que usou suas redes sociais para falar da prisão do general Braga Neto, foi um ponto positivo. O general Mourão, para quem não sabe, ele veio para combater a injustiça que, ao ver dele, acontece com o seu colega de farda, uma vez que Walter Braga Neto não atrapalhou as investigações da Polícia Federal. Ao ligar para a família de Mauro Cid, a única coisa que Braga Neto queria saber é se o Cid citava o nome dele. Então, o que de fato há de tão ruim assim em um general ligar para a família de um tenente-coronel para saber os autos das investigações? Isso é ou não é algo que nos deixa assim paralisados, estancados, se podemos assim dizer, dentro dos fatos que chegam aqui no Brasil como uma repercussão negativa? Então nós vamos avançando. Aqui nós trouxemos para vocês os fatos principais no resumão de hoje. Canal Direto no Assunto, Fábio Alvarenga, jornalismo de credibilidade. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva, daqui a pouquinho, com certeza nós estaremos aqui trazendo a cobertura de tudo ou quase tudo o que acontece nos bastidores do meio político ali em Brasília. Fiquem todos com Deus e até mais.